Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre a função do limite na educação infantil. Bom, eu sou o psicólogo Alexandre Herzog, gestalt terapeuta, tenho formação em psicologia escolar e pós-graduação na abordagem de educação infantil Reggio Emília. E além disso tudo, eu sou compositor musical e criei o projeto Mundo Precisa de Mais Amor, que são canções que ajudam as pessoas a se reconectarem com a sua consciência. Bom, e o que é o limite em si? Vamos pensar na França, por exemplo. O limite territorial da França é o mar, entre ela e a Inglaterra, faz fronteira com Portugal, com a Alemanha e outros países mais próximos ali, talvez com a Espanha também, né? Então, no mais, são limites territoriais entre os países, né, lá com a Europa. O que significa isso? Significa dizer que o território da França está contemplado dentro dessas possibilidades aí territoriais. O que isso quer dizer? A França existe nesse espaço, ali dentro é a França. O que isso é parecido com a educação infantil? O limite é essa estrutura que vem e determina como podemos agir ou até onde podemos ir nas situações. E esse limite, historicamente, está colocado como uma tarefa da função paterna, geralmente exercida pelo pai. E qual seria a contribuição do limite para a educação infantil? Justamente isso, o limite. E ele informa os valores para a criança e estabelece um ponto de referência de até onde ela pode ir e até onde ela não pode ir. Um exemplo que eu vi recentemente no Instagram de uma mãe que eu sigo, e ela colocou assim, que fez uma combinação com os dois filhos, que vai existir X horas de tecnologia para eles 2 vezes por semana. Acho que era 1 hora ou 2, né? Aí nessas horas eles se organizam lá entre celular e videogame, né? E a experiência tem mostrado que com essa definição implantada nessa família, por exemplo, diminuiu-se a demanda e a birra toda hora por jogos eletrônicos, porque se sabe em que momento, né, se pode acessar, aí não se fica mais com aquela ansiedade de querer acessar a todo momento. Então isso é um exemplo de um resultado prático, né, de quando se coloca um limite. Porém, isso tem que ser construído junto com a criança. Para que seja saudável, né? Porque envolve a questão do pertencimento também. A criança se sente pertencente à decisão, né? Se ela puder opinar sobre isso também, certo? O que é uma dificuldade? O que são as dificuldades normalmente associadas ao limite? Quando um pai às vezes precisa dizer um não, ou uma mãe, uma das dificuldades que eu mais observo é ter que sustentar aquele não. Porque as crianças testam. Com pouco a mãe disse não lá na cozinha, o filho vem ali no pai que está na sala ou está no pátio
e vem perguntar a mesma coisa na tentativa de ver se ele vai ceder, né? E aí geralmente acontece assim, né? Ah, o que que tua mãe disse? Ah, disse que não, então não. Ou ainda, né, mas isso considerando uma criança que te diga, né, exatamente o que que a mãe disse, né? Aí poderia dizer assim também, ah, o que que a mãe disse? A mãe disse que sim. Poderia acontecer um outro cenário assim, ah, o que que a mãe disse? Ah, a mãe disse que sim. Será? Aí o pai fica em dúvida, né? Crianças testam, crianças manipulam, mas aprendem isso também por observação, certo? Então, se algo assim acontece em casa também, né, isso pode ser um reflexo, né? Ou então de outros ambientes que elas venham estar frequentando, né? Pode observar isso aí e isso ser um reflexo, né? Então é difícil se posicionar, não apenas pela questão da criança, mas também pela questão interna de cada pessoa. Às vezes a pessoa traz consigo uma dificuldade de dizer não em alguns contextos. Às vezes a pessoa traz uma dificuldade consigo de se autoafirmar em algumas situações. Então, quando a educação infantil ali com a criança convocar essa necessidade, essa trava natural que a pessoa tem, vai aparecer junto também. Outro exemplo de dificuldade é a necessidade de ter que reafirmar esse não ou outras instruções que se dê para a criança repetidas vezes. Elas aprendem na repetição diária, é uma construção, é no dia a dia, cada dia reforçando, né, aos poucos aquilo que está sendo ensinado. A repetição sistemática é uma das coisas que mais irrita o ser humano, nós adultos, né, ter que estar repetindo uma mesma coisa sempre, né? Então isso é um exemplo de uma coisa que torna difícil, né, a gente em alguns contextos sustentar o limite, né? Então assim, uma forma de lidar com isso, né, é buscar a ajuda profissional, se tiver muito difícil, né, para com a ajuda do profissional identificar quais são os recursos do pai, quais são os recursos da mãe, né, buscar ferramentas juntos ali com o casal para integrar isso e tornar uma coisa mais prática, né, a tarefa de educar. Entendeu? Então, outras possibilidades também, buscar um relaxamento, um momento assim que se possa descansar um pouco, o pai ou a mãe sozinho ou ambos juntos, né? A questão é buscar um olhar para si também, ter esse momento consigo aí, para que se possa organizar, né, bem essas características aí, para que fique mais tranquilo de educar as crianças. Bom, agora chegando mais ao final aqui do conteúdo, né, que a gente já abordou o que tinha que abordar, eu tenho uma pergunta para você. Você gostaria de participar da escolha dos temas dos vídeos desse canal, da escolha dos temas das lives que vão acontecer durante o ano aqui nesse canal? Então, te inscreve ali nesse grupo de Telegram que tem ali na descrição do vídeo. E aí vem interagir comigo nesse espaço novo aí, para a gente estar escolhendo junto os temas aí e fazendo acontecer, certo? Então assim, quero agradecer você que veio aqui hoje, você que vem sempre aqui, né, pela sua presença aí no vídeo e audiência. Vou te pedir que curta, compartilhe aí o vídeo,
né, com seus amigos, para que o YouTube entenda as suas preferências, né, o vídeo também ganhe mais relevância, né, e que o YouTube também possa estar te apresentando os vídeos que tem a ver com seus interesses. Ok? Gratidão, então. Um abraço.